Olá, eu sou Luiz Carlos Azedo e você está no 3 a 1, o seu programa de debates da TV Brasil. O nosso convidado de hoje é o presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, economista, professor, titular da Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia, que vai falar sobre a crise mundial, a situação da Petrobras, os investimentos da empresa e como tudo isso tem impacto na economia brasileira. A Petrobras registrou no ano passado o maior lucro líquido de sua história, 33 bilhões de reais, mesmo com a crise financeira internacional que provocou a queda no preço do petróleo. Um crescimento de mais de 50% em relação a 2007. Um dos motivos foi o aumento da produção. As exportações também subiram quase 10%. Cerca de 40% dessas vendas foram para os Estados Unidos. Segundo o jornal espanhol El País, o presidente Obama pretende fechar um acordo comercial para aumentar as importações do Brasil e diminuir a dependência da Venezuela. A Casa Branca estaria de olho nas reservas do pré-sal. O balanço da Petrobras não traz apenas dados positivos, segundo investidores. A companhia apontou um forte aumento de custos, acima das expectativas do mercado. Alguns analistas ressaltam a urgência de uma reestruturação da estatal. Participam dessa nossa conversa as jornalistas Helena Chagas, da TV Brasil, e Ramona Ordanhez, repórter de economia do jornal O Globo. Doutor Gabrielli, o IBGE divulgou ontem uma grande queda na produção industrial, uma queda do PIB brasileiro no último trimestre. Qual o impacto disso no desempenho da Petrobras? Olha, nós temos que analisar o comportamento da Petrobras, como toda grande empresa de petróleo, em três dimensões. No investimento, que é uma dimensão de longo prazo. Você não pode pensar num projeto de desenvolvimento da produção de petróleo que leva 6 a 8 anos para começar a produzir, olhando a conjuntura trimestral. Nesse sentido, nosso investimento mantém-se em torno de 174,4 bilhões de dólares para os próximos 5 anos. Para 2009, nós vamos investir 60 bilhões de reais, portanto, mais de 5 bilhões de reais por mês, em média, em 2009. Uma segunda dimensão é a dimensão da demanda. A demanda de petróleo, ela é uma demanda, no caso brasileiro, de derivados de petróleo. Nós não temos uma demanda grande de petróleo cru, porque nós não somos um grande exportador de petróleo cru. Nós produzimos e vendemos diesel, gasolina, querosene de aviação, nafta, etc. Esta demanda tem um comportamento sazonal no último trimestre de todo ano e no primeiro trimestre de todo ano. No último trimestre e no primeiro trimestre são trimestres menores, de demanda menor. Nós não temos ainda certeza se essa demanda menor que tivemos no último trimestre de 2008 e que estamos observando no primeiro trimestre de 2009 é sazonalmente diferente do que foi nos anos anteriores. Portanto, temos que observar um pouco mais para saber o efeito sobre a demanda. O terceiro efeito é sobre as condições de financiamento, as condições de crédito para financiar nossas atividades. A Petrobras está com suas condições de financiamento completamente resolvidas para 2009, nós estamos avançados em termos de negociações para viabilizar 2010 e, portanto, não vemos grandes problemas para o financiamento da Petrobras. Mas aí é que pega um pouco, né, doutor Gabrielli? Vários setores acham esse plano de 174 bi um plano muito ousado, né? A Petrobras já andou se endividando ultimamente. Será que vai aparecer? O senhor diz que para 2009 está garantido, o dinheiro para 2010 parece que sim, mas será que vai aparecer esse dinheiro mesmo se a crise se aprofundar e os problemas do crédito aí piorarem ainda mais? Nós acreditamos que sim. Nós temos em andamento uma série de negociações substantivas de financiamento e acreditamos que não teremos problema de financiar a atividade de investimento nossa. Nós estamos projetando nossa financiabilidade com o preço do petróleo no longo prazo a $45 o barril. E com essas condições nós achamos que é possível financiar o nosso plano de investimento. Gabrielli, parece que a crise mundial não se sabe ainda a extensão da profundidade nem quanto tempo que ainda vai durar. E já chegou, infelizmente, ao Brasil com essa queda violenta. A impressão que a gente tem é que a Petrobras ela continua num ritmo acelerado, quando o Brasil estava crescendo a 6%. Ela não precisa ajustar as suas atividades a essa situação, porque apesar da indústria do petróleo ser
com visão de longo prazo, é claro, mas, de um lado, os capitais são menores, têm menor disponibilidade, a Petrobras também vai ter uma receita menor em função da queda dos preços do petróleo e dos combustíveis, né? Enfim, ela não teria que se ajustar um pouco a essa situação, até porque, na frente, a demanda mundial de combustíveis, como também de petróleo e aqui no Brasil, vai ser menor, né? Sem dúvida, né? Quer dizer, não precisa um ajuste? Ramona, se nós observarmos as grandes empresas de petróleo do mundo, com exceção daquelas que tiveram aquisições de ativos grandes nos últimos anos, todas elas estão aumentando investimentos. Todas as grandes empresas de petróleo do mundo estão aumentando investimentos neste momento. Por quê? Porque se elas não se decidirem fazer investimentos agora, daqui a 4 anos, 5 anos, quando a economia se recuperar, elas não serão capazes de viabilizar a entrega de petróleo necessária para esse mercado futuro. A demanda cairá? É provável que a demanda caia, porém, a produção mundial depende de continuidade de investimentos para continuar atualmente a produção atual. A demanda e produção mundial hoje estão em torno de 85 milhões de barris por dia. Se a demanda mundial crescer só 1% por ano, até 2020, nós teremos um déficit entre 55 e 65 milhões de barris por dia, somente decorrente do declínio da produção atual. Portanto, não há um problema de falta de demanda. Nesse sentido aí, doutor Gabriel, a Petrobras pode vir a ser um instrumento para ajudar a reativar a economia brasileira, ajudar ela a sair da crise? Parece que existia uma perspectiva aí de criar 14 mil empregos. Isso está mantido mesmo depois desse PIB aí ruim do último trimestre? Como a Petrobras vai ajudar nesse sentido? Olha, eu acho que a principal ajuda que a Petrobras pode dar à economia brasileira é manter o seu programa de investimentos. Nós vamos ter 60 bilhões de reais de investimento em 2009 e esse investimento está associado a projetos que são rentáveis e são de longo prazo. Portanto, objetivamente, nós manteremos a demanda. Qual é a prioridade de investimento da Petrobras? Porque, pelo que o senhor está falando, tem um gargalo aí. Se não fizer o investimento, a empresa terá problemas no futuro para conseguir atender a demanda. Qual é o gargalo nos investimentos? É na exploração de petróleo no mar, é na construção de refinaria, são investimentos externos em outros países onde a Petrobras tem atividade. Onde é que está o gargalo desse investimento? Olha, nós temos uma situação muito especial em relação às grandes empresas de petróleo do mundo, porque nós temos vários projetos de desenvolvimento da produção. Nós temos descobertas que são muito grandes e o desenvolvimento dessas descobertas, a transformação desses recursos em produção, ela depende essencialmente de investimento nosso. Nós temos a tecnologia, nós sabemos onde está o petróleo, nós temos que fazer a montagem da capacidade de produção para viabilizar essa produção. Então, esse é o principal diferencial entre a Petrobras e outras empresas. Tanto é que dizer que há um gargalo com relação, por exemplo, ao tempo necessário para conseguir tirar o petróleo do pré-sal, por exemplo. Esse é o problema. Nós temos, para tirar o petróleo do pré-sal em números significativos, porque nós já estamos produzindo do pré-sal hoje, mas em números significativos nós vamos começar a produzir significativamente do pré-sal em 5 anos daqui para, se tomarmos a decisão hoje. Portanto, a produção significativa, o crescimento significativo da produção do pré-sal virá depois de 2013. Nós estamos projetando para 2020 uma produção do pré-sal de 1.800.000 barris por dia, que é igual a um pouco menos da produção atual do Brasil, que é em torno de 1.900.000 barris por dia. Agora, nós levamos 54 anos para produzir 1.800.000 no Brasil. Vamos levar 12 anos para produzir mais 1.800.000. Mas não está demorando muito essa regulamentação do pré-sal aí para esse, digamos, esse novo marco regulatório, está sendo elaborado, e nós estamos perdendo tempo, porque outro dia eu vi uma matéria da Ramona no Globo mostrando que a África está, né, indo mais adiante, os investidores, né, a Ramona sabe muito melhor do que eu, nós não estamos ali perdendo tempo com isso, não? O nosso investimento independe do marco regulatório. Nós estamos fazendo investimento com as áreas que são concedidas à Petrobras já, e considerando que esses marcos regulatórios para essas áreas se mantêm como é hoje. E essa é a suposição que nós estamos fazendo.